Bom, boa noite a todos. Estamos então na nossa aula de Reiki, aula adicional ao curso de Reiki online. E vamos então hoje tratar sobre um assunto que eu julgo muito importante para nós que estamos nos formando em algum tipo de terapia holística, tá? Não são todos os cursos que fazem isso, inclusive eu nunca fiz um que tivesse dado esse tipo de assunto, mas como eu penso no meu curso, né, nesse que eu fiz aqui para vocês, eu sempre penso no que eu senti falta, no que eu senti necessidade e procuro colocar no curso. Uma das coisas foi essa, tá? A questão de nós conhecermos como funciona o nosso psiquismo, o nosso, de todos nós, tá? Porque se a gente vai ser terapeuta, e terapeuta holístico, né, nós vamos tratar com pessoas. E as terapias, elas são justamente voltadas para tratar o lado emocional das pessoas, tá? Os desequilíbrios, as situações que a pessoa se encontra, que são conflitantes para ela, que trazem sofrimento, dor, né? E que muitas vezes leva as pessoas a depressões profundas. Então, como nós vamos ser terapeutas sem conhecer na dica desse universo, né? Então, para atender as pessoas, quando eu comecei a atender, eu senti muita necessidade de ir em busca de certos conhecimentos. E comecei a realmente procurar, tá? Até estou fazendo algum curso, né, que fala justamente sobre isso. Aliás, eu estou fazendo 2 cursos que falam sobre isso, tá? E eu tive algumas informações muito legais que ajudaram a embasar o meu trabalho, tá? Com a terapia holística. E eu acredito que com essas informações, que não vão estar só nessa aula, tá? Vai ser uma sequência de algumas aulas, não sei quantas ainda, talvez 1, 2 a mais, não sei, o quanto eu julgar necessário. Então, essa sequência de aulas, elas vão nos trazer uma estrutura, um embasamento para os nossos atendimentos, tá? Às pessoas. Então, nós vamos nos formar em terapeutas holísticos, com certeza, aqueles que vão trabalhar com isso profissionalmente, vão atender clientes, e o atendimento, não basta você ir lá e usar a técnica, acabou. Não é assim que funciona, tá? Você vai atender com florais, por exemplo. Não basta você simplesmente fazer a pessoa responder um monte de perguntas num formulário ali, de anamnese, olhar para, daí ela dá, né, aquela folha cheia de perguntas, você vê lá as respostas dela, agora eu vou preparar no floral. Não é assim que funciona, tá? Nós vamos realmente ter que sentar, ouvir essa pessoa, quando ela responder essas questões, nós vamos olhar para essas respostas, né? Vamos conversar com essa pessoa, ver se ela precisa falar. Então, nós vamos fazer, sim, um atendimento em que envolve a conversação e a escuta terapêutica, tá? Porque aí nós vamos entrar em contato com o universo desse cliente e vamos nos inteirando um pouco mais sobre ele, tá? Aí, com as respostas e com a conversa, nós vamos ter como formular um floral para ele, tá? Então, nós também vamos precisar saber como ele está para esse retorno, né? Vamos ter que fazer novas perguntas para ele, saber se ele melhorou ou se ele vai acrescentar coisas novas, tá? Então, nós vamos vendo atendimento após atendimento, como ele está se saindo, se ele está melhorando, né? Até o momento que a gente vai dar alta para ele, tá? Agora, como a gente vai fazer isso? O que adianta eu passar para vocês as técnicas lá dos florais, passar para vocês para que serve cada um, falar para vocês das técnicas do reiki, para que serve cada uma, tudo que eu falo lá sobre o reiki, na hora de vocês atenderem,
vocês vão fazer o que com aquilo? Tudo bem, para a gente usar na gente mesmo, ok. Mas aqui a gente está se formando para ser terapeuta, tá? Então, eu preciso dar esse embasamento segundo a minha visão, tá bom? E eu espero, então, que vocês gostem, tá? Nós vamos, então, falar sobre o psiquismo e as terapias holísticas, tá? Por que que é tão importante que nós estudemos sobre o psiquismo, tá? E onde isso entra aqui na terapia holística, tá? Terapia holística é qualquer terapia, tá? Nós vamos aqui nos formar em Reiki e terapias dos florais. Já são 2 terapias, tá? Então, vocês vão ter um embasamento para vocês fazerem o atendimento de vocês. Então, aquela primeira aula, eu falei alguns aspectos gerais, né, que também envolve o terapeuta, tá? E agora nós vamos fazer uma série de aulas que vai ajudar vocês a ter um conhecimento que não é muito aprofundado, mas um conhecimento, por enquanto, suficiente, tá bom? Aí, vocês querendo, se interessando, vocês também podem se aprofundar, fazendo outros cursos, lendo livros, tá? Então, quais são as orientações básicas que um terapeuta holístico precisa ter? Então, o que ele precisa ter, né, para que ele possa exercer essa profissão? O conhecimento básico sobre alguns teóricos da área do psiquismo, tá? Por quê? Esses conhecimentos que já foram trazidos, já foram estudados, já foram testados, experienciados por esses teóricos que são muito considerados, né, dentro da psicologia, por exemplo, tá? Então, nós temos que saber o que eles trouxeram, porque esses conteúdos, eles vão nos ajudar na hora de conversar com o nosso cliente. Então, a gente não precisa saber, assim, profundamente, não precisamos ser psicólogos, nada disso. Mas a gente precisa ter um conhecimento mínimo, tá? Por que conversar com os nossos clientes durante uma anamnese, né? A anamnese é aquela lista de perguntinhas que a gente faz para o cliente para saber algumas coisas que a gente considera importante para a nossa informação, para que a gente possa ajudar esse cliente. Tá? Então, tem diversas perguntas. Tá? Eu até coloquei um modelo, 2 ou 3 modelos para vocês lá no curso, e vocês podem ou tirar algumas perguntas, ou acrescentar outras, fazer do jeito que vocês acharem melhor, porque é o terapeuta que vai fazer de acordo com o que ele sente necessidade, né? Então, aquela ficha, por exemplo, dos florais que eu vou colocar lá para vocês, a ficha, ela é muito extensa, tá? Tem muitas e muitas perguntas. Então, eu já decidi que vou diminuir aquilo, né? Tem momentos que eu não pergunto quase nada daquilo. Sem interromper rapidinho. Sobre essa amnésia, essa ficha que a gente faz, eu dei uma olhada lá naquelas que você colocou. Mesmo para o reiki, tem muitas perguntas que, se eu fizer, eu não vou saber como tratar aquilo, entendeu? Com o reiki. O questionamento, se a pessoa tem problemas, talvez seja esse do psiquismo, né? Mas eu fiquei eu não saberia nem o que perguntar. Entendeu? Então, as perguntas, eu entendi. As perguntas em relação ao reiki, por exemplo, tá? Por que você vai saber aquilo? Na verdade, você não vai usar, olha, agora como eu tenho esse conteúdo, agora eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Não é bem assim, tá? O caso é o seguinte, na questão do reiki, quando você só vai usar o reiki, você precisa saber quem é o seu cliente. Quem é ele? Porque você é uma terapeuta, entendeu? Então, você vai falar com esse cliente. O reiki, ele não vai estar sendo usado sozinho quando a gente vai fazer uma terapia. A gente vai usar a escuta também. Por isso que a gente precisa ter conhecimento, porque nós estamos vendo de fora, uma visão de terapeuta. O cliente está trazendo um monte de conteúdos dele. Então, ele vai responder ali naquelas questões e depois você vai olhar as questões e vai conversar com ele. Você olha assim, você vai fazendo perguntas, ele vai te respondendo.
E se você tem o conhecimento, você faz as perguntas certas, você sabe onde você quer chegar, entendeu? Agora você não sabe onde você quer chegar, porque você não tem esse estudo. Entendi. Correto? Entendi. Mas agora, qual é o objetivo com essas aulas? É justamente trazer pelo menos um pouquinho de conhecimento, para que vocês possam, inclusive, se aprofundar. Porque o que nós temos aí, né, no mercado de trabalho? Um monte de terapeutas que não sabem atender o cliente. Eles têm as técnicas, mas eles não sabem atender o cliente. Muitos vão pegar, não é? E vão ficar dando pitaco na vida do outro, dando palpites. E isso inclusive, é muito perigoso. A empatia, Oi? né? Inclusive a empatia, né? Exatamente. E o rapport. Exatamente. Você vai ter que criar com o seu cliente, quando você está atendendo, você está cobrando por isso, você vai ter que criar o rapport. Realmente. Você vai ter que criar essa empatia, como foi dito aqui. Ele tem que confiar em você. E quando ele confia em você, ele já se abre para o seu tratamento. E aí o seu tratamento vai dar mais certo. Não é assim, é isso que a gente pensa, que nem o reiki. O reiki, eu já usei só o reiki, que deu super certo no cliente. O reiki com a conversação. Então, o cliente, ele começa a pegar confiança em você e ele começa a abrir e soltar o que ele precisa soltar. Aí você vai lá com o reiki e você já abre o caminho. Aí, quando você vai conversar com ele já vai soltar. Certo. E ele vai melhorando, entendeu? Mas esse é um caminho que a gente precisa estudar, tá? E vocês, lógico, se vocês forem trabalhar com isso, quem for trabalhar, realmente precisa estudar, precisa se capacitar, tá bom? Não basta só fazer uma técnica e sair por aí, agora eu vou ganhar dinheiro. Não é bem assim, tá? E por isso que eu estou trazendo isso, porque eu senti essa necessidade, né, como terapeuta, e ainda sinto muita vontade, muita necessidade de buscar mais e mais. Porque cada vez que eu converso com os pacientes, o cliente, né, paciente não, cada vez eu penso, nossa, eu preciso estudar tal, nossa, eu preciso estudar mais, viu? Eu sinto que falta em mim, sabe? Eu quero, e aí eu tenho que ir atrás, porque se eu não for atrás, eu não ajudo a pessoa. Aí você vê a pessoa já melhorando mesmo. E você sabe que se você tivesse mais conhecimento, você ajudava mais. Entendi. Essa é a diferença. Tá? Então, mas não se assuste. É tudo muito natural. Tá? É como se fosse uma onda que vai levando a gente. Então, agora você aplica reiki na sua filha, né? Você aplica reiki nela, na sua amiga, nas pessoas da sua família. Você está fazendo aquele papel que todo mundo faz, certo? Quando a gente vai aprender reiki, é isso que eles falam pra gente. Só que eles esquecem que essa é uma terapia. E que vai vir cliente na sua porta ali procurar você, e que você vai cobrar. Certo? Então, a gente tem que ajudar de verdade, né? Claro. Saber o que está fazendo, né? Saber o que está fazendo. Agora, você pode também, olha, só aplica o reiki. Você pode falar. A pessoa está virada lá, cheia de problemas. Eu só aplico o reiki. Tá, quantas sessões você quer? Você quer tantas sessões. Então tá, eu vou cobrar tanto pelas sessões. Mas pode ser que a ajuda não vai ser tão eficaz. Ele vai, é como um passe. Sim. Você não vai lá e senta? E eles não dão o passe? Você não sai melhorzinha? Certo. Depois você volta, tá tudo ruim de novo. Entendeu? E o terapeuta, na minha visão, a função do terapeuta que cobra é outra. É ajudar mesmo para ele mudar os paradigmas. Entendi. Porque aí sim, né? Aí o reiki vai vir só para dar aquele suporte, aquela força, entendeu? Ele vai continuando a vida dele, melhorando de verdade. Vamos ver aqui. Tá, na próxima agora. Então, que teóricos nós temos, tá?
teóricos que estudaram o psiquismo e a sua importância. Quais são eles? Os mais, assim, importantes para que a gente conheça. Um deles é o Freud, que ele estudou a psicanálise, ele trouxe a psicanálise, tá? O outro muito importante é o Jung, da psicologia analítica, o outro é o Reich, da terapia corporal. Então, esses três são muito conhecidos, tá? Porque eles tiveram realmente uma função muito importante dentro desses conhecimentos da psique humana. Qual é o nosso maior objetivo ao estudar sobre o nosso psiquismo? Então, o que a gente quer encontrar com isso? Observar o ser humano em seu aspecto global, tá? Na forma inteira, integral do ser humano. Como os processos mentais interagem com os eventos do dia a dia. Então, nós temos que saber como que essa mente funciona e como ela impacta na vida, no dia a dia. Porque os clientes vêm atrás do quê? De ajuda para os problemas que eles têm no dia a dia. Então, como a gente vai ajudar o cliente se a gente nem sabe como funciona o cérebro, a mente, que é a grande causadora de todos os problemas? Não é verdade? Os pensamentos, as emoções da pessoa, a gente tem que conhecer esse universo, senão a gente não ajuda. Os estímulos positivos ou negativos desses processos mentais. Então, nós temos que conhecer isso. Quais são esses elementos positivos, né? O que trazem essas atitudes, essas ações, esses pensamentos? São coisas positivas, são coisas negativas? De que forma ele influencia na nossa vida? Então, a gente precisa conhecer as funções orgânicas que se harmonizam ou não devido a esses estímulos. Aí a gente vai falar dos nossos desequilíbrios, né? A gente que estuda sobre chakras, por exemplo, a gente vai lembrar dos estudos dos chakras. Eles ficam bloqueados. Por que eles ficam bloqueados? Devido aos nossos desequilíbrios emocionais, de pensamentos. Aí nós temos atitudes, e nós geramos as doenças. Então, é tudo isso que a terapia vai estudar, sejam elas quais forem, tá? Seja a psicologia, a psicanálise, seja as terapias holísticas, sejam quais forem, o objetivo maior é ajudar o ser a conseguir se relacionar melhor com o mundo externo e com o mundo interno, né? E fazer com que isso fique equilibrado e essa pessoa consiga ter uma vida com qualidade, que ela encontre felicidade, né? E daí o mundo vai ficar melhor com pessoas assim, não é? Não somos psicólogos ou psicanalistas, desta ou daquela linha. Então, a gente não é, tá? Por isso, não iremos ficar engessados. Então, nós temos uma grande vantagem. Quem é psicólogo não pode fazer nada que envolva psicanálise, nem usar os termos. E vice-versa. É uma briga, tá? Nós, como psicoterapeutas holísticos, podemos lançar mão de tudo que a gente puder, de tudo que está aí à nossa disposição. Então, não vamos agir como psicólogos, mas podemos conhecer os teóricos, saber como eles pensam, o que eles trouxeram de conhecimentos na parte psíquica, né? E podemos usar isso ao nosso favor. Não é verdade? Podemos pegar a psicanálise e usar todos os conteúdos possíveis ao nosso favor, para enriquecer a nossa abordagem com os clientes. Nós podemos usar outros tipos de conhecimentos, por exemplo, uma hipnose, uma PNL, não podemos? Um coaching, que muitos gostam, né? Eu não gosto tanto, mas tem muita gente que gosta, né? E eu preciso estudar um pouco mais sobre coaching, né? Para saber se eu não gosto mesmo, né? À primeira vista, eu não gosto muito.
mas, na verdade, eu preciso estudar mais para saber se realmente não é útil. Com certeza deve ter técnicas muito úteis, tá? Então, a nossa vantagem como psicoterapeutas holísticos é justamente essa, podermos abordar várias linhas e utilizar o que foi interessante para a gente. Isso é muito bom para nós. Então, aqui uma informação, a psicoterapia, no estágio atual da profissão no Brasil, é uma prática não exclusiva do psicólogo, segundo a lei número 419/1962. Então, nós podemos sim fazer psicoterapia. Basta que a gente tenha capacidade para isso, estude para isso, né? E tenha os conhecimentos básicos. Vocês que vão ser formados em terapias florais e terapia do Reiki, vocês vão poder usar essas ferramentas e usar também a parte do diálogo com esses clientes, tá? Vocês não precisam necessariamente fazer uma terapia conversacional com o cliente, mas vocês vão ser muito melhores capacitados para conversar com ele, para ter esse rapport, para conhecer um pouco mais sobre esse cliente, saber quem ele é, tá? E aí, melhorar a qualidade do tratamento que vocês vão dar a ele. Alguma dúvida? Até aqui? Não, tá indo bem, eu acho. Tá. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem falar, tá? Podem me interromper. Então, agora, as 4 correntes da psicologia, ou forças, também chamado de forças, tá? Então, saber um pouquinho sobre essas 4 correntes também nos dá vários insights, várias formas novas de pensar em relação àquele que a gente está conversando, que é o nosso cliente, tá? Então, a primeira corrente, o behaviorismo, ou psicologia comportamental, criada por John B. Watson. Então, essa aqui é a mais antiga, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma daqui a pouco, tá? A segunda é a psicanálise, criada por Sigmund Freud. A terceira, a psicologia humanista, criada por Abraham Maslow. Inclusive, esse Abraham Maslow aqui, ele fez uma pirâmide das necessidades, não sei se vocês já viram, é muito interessante essa pirâmide dele e a ideia que ele colocou ali, bem interessante. E essa psicologia humanista é bem interessante, tá? E ela é considerada como se ela fosse uma transição que eu adoro, que é a psicologia transpessoal. Essa transpessoal, gente, eu acho que até se vocês conhecerem um pouquinho mais, vocês vão amar. Então, foi criada por Abraham Maslow, ele também, daqui passou para cá, e juntamente com outros teóricos que também são muito importantes, tá? O Viktor Frankl, o Stanislav Grof, James Fadiman e Anthony Sutik, sei lá como fala, Sutik, acho eu. Então, esses aqui são os que criaram essa psicologia transpessoal. Alguém já ouviu falar de alguma delas aqui? Ou vocês nunca ouviram falar ou têm algum conhecimento sobre alguma delas? Só queria saber o quanto vocês conhecem sobre isso. Eu nunca ouvi falar. A psicanálise já ouvi falar bastante. A transpessoal também. Eu nunca... A gente conhece o Freud, algumas coisas que ele fala, mas detalhadamente não. Não conhece nem muito, assim, o básico, né? Não. Não, gente, normal. Eu sim, por conta do magistério, né, pedagogia, então... Eu também. Trabalhei bastante, assim, fiz bastante. O Freud, gente, tem muita gente que é muito, assim, anti-Freud.
porque ele foi um teórico, né, estudioso, que ele não ia muito para o lado transpessoal, né, que transcende, sabe? Esse lado transcendente. Ele não ia. Então, é tudo muito material, muito objetivo, muito aqui, né? E quando a gente vai se dedicar a uma terapia, uma psicanálise pura, as pessoas como eu, por exemplo, que tem esse viés muito espiritualista, não vão conseguir ficar nessa linha, psicanálise pura. Porém, hoje em dia, nós temos uma psicanálise que chama psicanálise integrativa, que é da Fátima Moras. Essa que foi a criadora, inclusive ela tem os órgãos, né, que orientam a psicologia, a psicanálise, e tem o órgão que orienta também essa psicanálise integrativa. E ela que é a criadora de lá. Então, muito interessante essa psicanálise integrativa, porque o próprio nome já diz, né? Ela vai integrar as outras terapias. Então, você pode, nessa linha, utilizar todas as outras linhas, diferente da psicologia e da psicanálise pura. Então, tem muita coisa legal aqui do Freud que é muito legal a gente usar. Ele tem, assim, uns conteúdos muito interessantes. Mas não é tudo. A gente pode mesclar, e isso que é o legal, né, da psicoterapia holística e dessa psicanálise integrativa. Porque a gente pode ver o que a gente... Olha, nesse leque de instrumentos, qual que eu posso usar? Entendeu? Olha, para esse caso aqui desse meu cliente, olha, isso que diz a psicanálise é o que eu posso usar. Tem outros que não, é o Jung que vai... As ideias trazidas pelo Jung que vão ajudar, sabe? Então, se a gente conhece as formas de pensar, a gente consegue ter uma orientação melhor para as pessoas que a gente vai atender. Isso vai fazer toda a diferença, vai dar segurança para a gente. Porque o que a gente faz? O cliente está lá, ele está fazendo anamnese com a gente. Ah, é só reiki, tá? Beleza. Só que eu estou fazendo anamnese com ele, ali, presencial. Ou, hoje em dia, né, por um Meets como esse. O cliente está para baixo. Ele começa a falar dele. O que você vai fazer? Você é um terapeuta. Tudo bem, você pode só escutá-lo. Pelo menos você está escutando, já é alguma coisa. Mas você, como terapeuta, estando nessa posição, você vai sentir aquele negócio interno, aquela coisa interna, né? Que, puxa, eu quero ajudar ele. E você não sabe para que caminho seguir. Você fica impotente na frente desse cliente, né? Então, melhor coisa, como a Cris sabe, né, Cris? Vamos trabalhar no CVV, porque lá no CVV você só tem que ouvir. Acabou. Verdade. Não é? Se é só para ouvir, eu vou trabalhar no CVV. Porque se você sentar na frente de um cliente e ele desabar na sua frente, o que você vai fazer? Se você a Cris também trabalha no CVV? Não. A Cris trabalha, eu não. Eu sim, né? Eu perguntei da outra Cris. Não trabalho. Eu sou voluntária. Eu mesmo, tem duas Cris aqui. A Cristina Silva. Que ela reativou, aí eu achei que ela fosse atendente também, voluntária. Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente está aplicando reiki, quando aplico reiki, geralmente eu não falo. Eu fico quieta. Sim. É melhor ficar quieta, né? Na hora que você está... Sim. Gente, a técnica do reiki é uma coisa. Você sentar com o cliente é outra coisa. Vocês podem perceber que isso é um conjunto, né? Quanto mais a gente tiver capacitação, mais a gente vai ajudar a pessoa, tá? Se a gente só quer aplicar o reiki, a gente vai ajudar a pessoa. Mas não é uma coisa tão assim. Por quê? Porque ela vai sair dali do seu consultório, né? Vai sair dali da sua sessão de reiki
e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Uhum. Ela até vai se conscientizar um pouco mais, porque o reiki vai lá e dá uma mexida, né? O reiki vai lá, ele mexe, ele vai nos pontos, aí ela vai ter problemas, porque o reiki é uma questão incrível, né? Ele começa a trazer os conteúdos do inconsciente. Aquilo que está desequilibrado começa a subir, o cliente começa a ter insights, a ter reações físicas, porque vai acontecer, o reiki está mexendo. Exatamente. Então, você precisa dar um acompanhamento para ele. Então, eu costumo fazer o tratamento e no final, aí tem um feedback que eu converso com o cliente, deixo ele falar também, né, o que ele sentiu, e as minhas sensações que eu consigo captar do cliente. Faço isso. Então, você criou esse padrão, certo? Para você, essa forma de trabalhar, tá? Uhum. E, nossa, eu também criei a minha, né? Inclusive a Cris Colovos, né, Cris? Uhum. A Cris Colovos, ela passou pelas Por sessões de reiki comigo. que foram Então, fantásticas. ela pode ver a minha forma de trabalhar. Ela Uhum. pode ver. Sim, E eu muito ainda bom. quero ver a forma dela. Vamos ver se ela vai aplicar em mim para me mostrar como é. Pode deixar. Então, gente, nós terapeutas vamos criar as nossas maneiras, o nosso jeito, tá? Mas, como nós temos o jeito dos outros, a gente vai aprender com os outros também, como a gente aprende lá na PNL, né? Nós vamos pegar o que deu certo no outro e poxa, eu posso incorporar essa ideia, que ideia boa, e vou incorporar. Se eu vou aprender cada vez mais sobre o psiquismo, eu vou ter novas ferramentas. Sim, ele faz. Eu vou ter novas ferramentas nas minhas mãos. Aí eu vou ajudar esse cliente. Ele vai desabar na minha frente, eu tenho mais ferramentas, sabe? Eu não vou ficar lá olhando para ele dizendo calma, calma. Não vai ser bem assim. E aí no reiki, eu já sei que eu vou focar, vou mandar aquele reiki, vou até eu faço isso, eu peço para os mentores, gente. É uma terapia? É. Mas para mim, ela tem a espiritualidade. Para mim tem, porque tem, eu vejo, eu sinto, para mim tem. Eu peço para os mentores me ajudarem. Eu peço para os médicos da espiritualidade direcionarem o que essa pessoa precisa, dentro da necessidade dela. E eu aplico esse reiki porque eu sei o universo dela, ela já me apresentou. E você cria uma empatia com o cliente, é uma coisa impressionante, é só vocês fazendo. Você cria essa ligação com o cliente, sabe? E você realmente quer ajudá-lo. É algo mais forte do que você. E aí você vai querer aprender as coisas. Você vai se capacitar, você vai buscar. Não tem o que se segure. Se você gostar disso e trabalhar com isso. Tá? Então vamos continuar. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira força, o behaviorismo ou a psicologia comportamental, tá? Nessa psicologia, só tem validade o que é científico, tá? Mensurado em laboratório. Então, ela é bem materialista mesmo, tá? Tudo que pode ser provado no laboratório, testado em laboratório, em práticas, né? Práticas que foram feitas e avaliadas, deu certo ou não deu certo, como se fosse de um remédio, só que é com pessoas, né? O valor da introspecção é negado. Então, tudo que for subjetivo não conta. O que conta é o comportamento. Por isso que está dizendo, comportamental. É o comportamento. Somente o comportamento manifestado pode ser avaliado. E a força que trabalha com o foco na doença. Então, essa terapia, ela está bem ligada, linkada, né, com a medicina tradicional nossa. Foca na doença. Porque se tem que a doença surge devido aos comportamentos que a pessoa tem. Então, por exemplo, ela bebe, partes do corpo ficam afetadas,
por que ela está doente? Porque ela bebe. Não, eles não vão avaliar se tem algo além da bebida que está fazendo ela beber, nada disso. Então, essa coisa bem objetiva mesmo, e que você só pode ver. Se você não vê, não existe. Tá? Então, não é muito interessante para nós, né? Mas eu trouxe aqui. E o que a gente pode tirar dessa terapia para nós? Que o comportamento também ele vai falar muita coisa. O comportamento para nós, do nosso cliente, vai explicar por que ele faz certas coisas. Olha, ele tem esse comportamento por quê? Aí a gente já vai mais adiante, tá? Pena que essa terapia ela não se aprofunda, né? Ela só fica ali no raso. Não vai conseguir descobrir nada desse jeito, né? A segunda, que é a do Freud, né? Que também foca na doença, tá? Então, olha, focaliza a patologia e o sofrimento diante da impotência e da limitação humana, né? Então, ele vai um pouquinho além daquela primeira terapia, porque além de focar no comportamento, né, ela foca também na patologia, que é na doença, e no sofrimento. Então, já vai um pouquinho mais adiante. O sofrimento que a pessoa tem ao fazer determinadas coisas, né? O quanto ela sofre e o quanto ela se limita. A psicanálise, ela postulou o subconsciente e o inconsciente, então ela já vai além da comportamental, que ela já traz sobre subconsciente e inconsciente, validou o processo subjetivo, então tem muitas coisas aqui nessa terapia que a gente vai poder usar. O subjetivo norteia o objetivo, que isso também é interessante para nós. Tudo que está lá dentro, no íntimo da pessoa, é que vai norteando tudo o que acontece aqui fora. O que eu realizo, né? O que acontece comigo, o que eu causo, tem a ver com tudo que está aqui dentro de mim. O ambiente externo e eventos vivenciados formam as nossas crenças e valores. Então, vejam que é uma força, né, muito interessante a que Freud trouxe. Ele foi muito importante dentro dos estudos psicológicos, tá? Ele foi realmente uma inovação, e a partir dele que surgiu todo o resto. E ele traz muitos conceitos interessantes para nós, para o nosso conhecimento, tá? Vale a pena, sim, a gente estudar, não precisa ser algo tão profundo, mas ler um pouco sobre, tá? Porque ele vai trazer realmente muitos conteúdos interessantes. Mais adiante, na outra aula, eu vou trazer algumas coisas que ele trouxe aqui na aula, né, para a gente aproveitar, tá bom? Possui uma visão mentalista, então, tudo que a mente pensa, tudo que a gente pensa é que gera os problemas, tá? Então, a gente pensa, a gente dá essa abertura para os sentimentos, para as emoções, e isso vai gerando o que acontece ao nosso redor, e trabalha com foco na doença também, tá? Então, ele tem ainda aquele ranço, né, do materialismo, daquela coisa objetiva, né, mas ele já tem coisas que são importantes para que a gente saiba, tá, e aproveite. Então, não é com esse conhecimento que você vai jogar fora, só porque você gosta do Jung, então joga fora Freud. Não, aqui tem muita coisa importante. Aí veio a terceira força, que é a psicologia humanista. Começa a se aproximar mais da visão holística, então já está melhorando. Vocês viram que existe uma evolução, né? Postula que adoecemos não apenas devido às patologias, mas por bloquearmos nossos elementos saudáveis. Aqui eu me lembrei dos chakras, né? A gente bloqueia os chakras e aí a gente começa a ter problemas de saúde física mesmo, começa a gerar problemas no físico, tá? Então,
o problema não é só a patologia, é o que gera a patologia, o que originou essa patologia. Nesta visão, o ser humano é criativo, autorreflexivo, toma decisões, possui escolhas e valores. Então, se considera tudo isso. Então, a pessoa não ficou doente porque ela ficou doente e pronto. Não. Ela ficou doente devido a uma série de outras questões também. É lógico que se ela foi, sei lá, em pleno Covid, ela foi lá no hospital sem máscara, na ala de Covid, entrou escondida lá onde tem o pessoal de Covid internado, ela vai pegar o Covid, gente. Não é verdade? Não tem como não pegar se você for lá no foco e se expor mesmo. Da mesma forma que se você for no meio de um tiroteio, com certeza você vai levar uma bala, né? Porém, o que se postula aqui nas terapias é que se você está com uma doença, existe algo que originou isso, e tudo isso devido a esses processos que nós somos capazes aqui, as nossas escolhas, decisões, aos nossos pensamentos, as emoções que a gente gera, que a gente acolhe, a tudo isso. E outras coisas mais que existem, né, que a gente sabe que existem, causando as doenças, tá? O ser humano, ele possui poderes e capacidades que são inibidas. O Freud também falava isso. Existem muitas coisas que são ali que a gente coloca e inibe. E a gente fica com isso frustrado, porque a gente não faz aquilo que o nosso ser, a nossa essência gostaria. E é isso que fica inibido, é algo que vai gerando toxinas, porque a gente não faz, a gente não realiza, não vive o que a gente é, né? E da forma como a gente realmente é. Então, isso também vai trazer os problemas para a nossa vida, tá? Então, olha só, de posse de todos esses conhecimentos, nós temos muito mais conteúdo para ajudar o nosso cliente. Aquela pessoa que veio em busca da ajuda e que não refletiu sobre isso, não pensou sobre isso. Então, a gente vê uma pessoa que traz conteúdos bem tóxicos para baixo, né? Bem negativos e densos. O que ela está fazendo? Está aqui. Ela está escolhendo fazer isso. E sim, situações difíceis todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas nós temos. Às vezes a nossa vida está em alta, às vezes ela está em baixa, mas como eu vou escolher passar por essa situação? É uma escolha, sim. Ninguém é obrigado a entrar sei lá, em pânico. Isso acontece pelo despreparo emocional das pessoas. Então, o terapeuta, ele é para isso. É para ajudar, é para dar esse suporte para as pessoas que precisam desse suporte, que precisam aprender a ter esse suporte por elas mesmas. O terapeuta, ele não pode servir para ser uma bengala para um cliente. Então, nós temos também que tomar muito cuidado com isso, porque senão o cliente acha que ele só vai ser feliz se for fazer a terapia. Existem muitos terapeutas aí que ficam aí anos, e o cliente nada de resolver o problema dele. Isso é complicado, não é verdade? E o cliente lá pagando, e nada de resolver o problema dele. Então, nós temos esse objetivo de realmente resolver o problema, ajudar o cliente a resolver o problema, né? Não somos nem nós que vamos resolver, é ele que vai resolver através do nosso suporte. É para isso que serve o terapeuta, tá? Só que terapeuta que não estuda e que não tem conhecimento, fica um terapeuta muito limitado. Não tem jeito, tá? Então, trabalha com o elemento interno positivo, essa psicologia humanista,
do cliente, envolvendo todos os aspectos de relação com o meio e com as pessoas, né? Então, ele vai trabalhar com todos esses conteúdos, né, do cliente, e com essa relação que ele tem com o mundo, com ele mesmo, né? Vai ajudar o cliente a se organizar nisso tudo, a encontrar, puxa, encontrei agora o meu caminho, olha, agora eu me sinto equilibrado para enfrentar a situação, né, a organizar essa bagunça que se encontra, né, a casa mental do cliente. Então, o terapeuta é isso. Eu acho que é uma das funções mais lindas que existe, se for levada bem a sério mesmo, porque pensa, fazer um bem para uma pessoa, um bem nesse nível, de fazer a pessoa conseguir se enxergar, conseguir se organizar, conseguir enfrentar aquilo que ela não conseguia antes, enfrentar cada vez mais de forma equilibrada. Nossa, isso é maravilhoso, é um ganho muito grande, tá? Então, nós temos uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos, né?